Olá, salve, salve! Band Mulher começando ao vivo nesta quarta-feira. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu te convido a fazer uma pausa no seu dia para a gente bater um papo aqui no Band Mulher sobre um assunto bem importante. Vamos falar de saúde. Lembrando que você me assiste também pela internet, no Facebook e no YouTube da Band Bahia. E pelo nosso WhatsApp você pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, que a gente responde ao vivo no programa de hoje. É só mandar no 71999719009. Aproveita e manda também uma foto sua assistindo o Band Mulher. Me diz de onde você fala, que eu quero te conhecer, e vou colocar sua foto aqui na tela da Band, tá bom? Hoje, quarta-feira, é dia de meu aconchego com Bruno Oliveira, já dando dicas de decoração pra gente. Também tem nosso quadro especial Bem Casado, hoje falando sobre infraestrutura para você que planeja um casamento ao ar livre. Daqui a pouco também vamos falar sobre a morte do jornalista Paulo Henrique Amorim, uma grande perda para o jornalismo do Brasil. Bom, aqui no estúdio o nosso assunto são as hepatites virais. Afinal, julho é o mês de atenção e de prevenção a essa doença que atingiu 16 milhões de pessoas no ano passado, segundo o Ministério da Saúde aqui no Brasil. Vamos saber mais sobre causas, sintomas e tratamento na rede pública e também na rede privada. Aqui no estúdio eu recebo o hepatologista e superintendente médico do Hospital Aliança, Dr. Raimundo Paraná. Tudo bem, Dr. Raimundo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui. A gente também recebe a médica Delvônia Almeida, especialista em hepatologia da Secretaria de Saúde do Estado. Olá, Delvônia, tudo bem? Pamela. Seja muito bem-vinda. Obrigada a você. E estamos também com o Rômulo Correia, presidente do grupo Vontade de Viver. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Rômulo. Como vai? Tudo bem. Prazer recebê-los aqui. Bom, vamos direto ao assunto. Doutor Raimundo, o que são as hepatites? E existem tipos diferentes dessa doença, né? Exato. Hepatites são as inflamações no fígado. Certo. Situações em que o fígado é agredido e responde a essa agressão se inflamando. Pode ser causado por medicamentos, por chás, por algumas doenças genéticas e pode ser causado por vírus. Sim. Quando ela é causada por vírus, nós chamamos de hepatites virais. E aí tem 5 vírus. A, B, C, D e E. Cada um deles causa uma doença diferente, embora no início todas se pareçam. E quais são os tipos mais comuns? Nós temos as hepatites que se transmitem por água e alimentos contaminados, que é o caso a hepatite A e a hepatite E, que dão uma doença autolimitada, mas às vezes graves. O que é uma doença autolimitada? É aquela que se cura espontaneamente e muitas vezes o paciente sequer tem o diagnóstico, porque o período em que ele tem sintomas é muito rápido. Já a hepatite B e C são as que podem cronificar. Essas permanecem no organismo durante décadas. Sim. E durante essas décadas ela vai gerando lesão no fígado, pode causar cirrose e o câncer de fígado. Essas são as formas mais perigosas e aquelas que a gente tem que diagnosticar porque elas têm tratamento e isso pode salvar vidas. Melhora muito a qualidade de vida, né? Porque a hepatite não tem cura, não é isso? A hepatite C tem cura. A C tem cura em mais de 95% dos casos. Certo. E tem medicamento disponível no Sistema Único de Saúde. A B tem controle. Certo. E controla muito bem com os medicamentos que estão hoje disponíveis. Entendi. Doutora Delvônia, os sintomas da hepatite viral são silenciosos, então muitas vezes a pessoa fica ali levando esses sintomas durante muitos anos e aí perde muito tempo de tratamento também, né? Quais são os sinais que a gente deve estar atento? É difícil, como você mesma falou, porque ela não se traduz, na maior parte das vezes, em sintomas. Talvez, assim, uma fraqueza, sim, mas a maior parte das vezes ela é assintomática. Então, o que a gente sempre reforça são os exames, a testagem, a realização dos exames laboratoriais, que seja uma preocupação frequente para todos aqueles médicos que nos atendem. Sim. A gente recebe muitos exames de clínicos, ginecologistas, outros médicos, outras especialidades, porque assim, as manifestações, elas são mínimas. Entendi. A não ser quando a doença já cronificou e aí é uma perda grande já a essa altura. Para quem tem caso de hepatite na família, precisa redobrar a atenção? Também, né? É possível que essa pessoa possa compartilhar objetos pérfuro-cortantes no domicílio, né? Esse convívio um pouco mais próximo permite esse compartilhar desses utensílios que a gente chama atenção.
mas não é frequente, tanto assim como se imagina. Entendi. Bom, a gente está falando sobre isso, como eu falei, porque julho é um mês de atenção à prevenção às hepatites virais. E o Rômulo Correia, do presidente do Grupo Vontade de Viver, me trouxe aqui a minha fitinha amarela, que eu já vou colocar aqui na minha blusa. Qual a importância desse mês para a sociedade, né, Rômulo? Essa campanha, ela chama a atenção, né? É uma maneira de chamar a atenção da população para a prevenção. A prevenção, como os médicos falaram, é muito importante. É melhor prevenir que remediar, né? Exatamente. Então, a gente tem essa oportunidade de chamar a atenção da população, né? É uma campanha, né? Sim. A nível nacional. Todo o Brasil, né? No Brasil inteiro. Tem lei, inclusive, incluindo essa campanha, lei municipal de Salvador, Sim. lei estadual e uma lei federal que saiu agora em janeiro desse ano. Rômulo, conta um pouquinho pra gente sobre o Grupo Vontade de Viver. Como é que funciona? O Grupo Vontade de Viver foi fundado há 17 anos. E nós, como o nome diz, é Grupo Vontade de Viver de apoio a portadores de hepatites virais. Certo. Nós damos apoio. Apoio como? A pessoa quer saber como testar, como fazer teste, onde fazer teste. Sim. E a gente orienta. Tá? A pessoa chega com um diagnóstico. A gente encaminha ela para médicos especialistas, hepatologistas preferencialmente, e ela vai fazer o teste, o tratamento no SUS. O médico do SUS, bons médicos, e ela vai ser encaminhada. Então, toda a orientação, né, necessária para uma pessoa... E prevenção. Nós focamos também nosso trabalho muito em prevenção. Entendi. A gente participa de feiras de saúde, de congressos, damos aulas, aulas em escola, em empresas. Então, Muito importante esse trabalho aí, há 17 anos que o Grupo Vontade de Viver vem fazendo. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta, tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre as hepatites virais, manda para o nosso WhatsApp, 71999719009. É o seguinte, vamos mudar um pouco de assunto, porque a casa da gente é o nosso templo, lugar onde a gente deve se sentir melhor, não é verdade? É sobre isso que a Bruna Oliveira vai falar no Meu Aconchego de hoje. Vamos ver? Roda aí. Boa tarde, Band Mulher. Hoje eu estou aqui com vocês para falar de um tema muito interessante. A casa tem vida. Eu estava batendo um papo com a minha amiga Terezinha, que me falou da casa como um templo. E eu achei interessante falarmos um pouquinho disso para vocês que estão em casa. Fala um pouquinho com eles, Terezinha. Boa tarde, gente. Tudo bom? Deixa eu falar, a casa, ela reflete muito do que a gente pensa, do que a gente é. Vestir, organizar a casa, te reflete e te melhora por dentro. A forma como você enxerga a sua casa, a forma que você harmoniza, te leva a acalmar ou alegrar a sua alma. E isso é uma coisa que está ali no nosso subconsciente, a gente não percebe. Mas a casa organizada, a casa bonita, te traz leveza, te traz bem-estar. Ter a casa planejada para receber a nossa família, os nossos amigos, a ideia de voltarmos para a origem, de estarmos com aquele que amamos na nossa casa, isso faz muito parte da realidade que a gente vive hoje. E é muito bom você chegar em casa e se sentir protegido no seu templo, num lugar que é sagrado para você, onde você recarrega suas energias, na sua casa que você recebe as pessoas que você ama. Organizar e arrumar a casa vai muito além de você comprar os móveis. Vai você realmente se preocupar e cuidar do seu templo, do seu lugar, do seu canto, onde você realmente se encontra. Quando você muda a casa, você consegue mudar situações na sua vida. Antes você poderia não gostar de receber pessoas ou até achar que não gostava, mas de repente você passa a ter prazer em receber as pessoas. Você achava que não gostava de assistir um filme, mas porque você não tinha um sofá adequado, um espaço adequado, uma iluminação adequada. E de repente você descobre que você consegue sim ter uma sensação de ter um cinema em casa. Gente, luxo. Luxo é ter na sua casa aquilo que te faz feliz. E acredite, você não precisa gastar muito para ter uma casa linda.
Luxo não é ter móveis caríssimos, não. Luxo é você ter a sua casa com harmonia. E acredite que você consegue realizar um projeto com um profissional a um custo bom e consegue arrumar sua casa sim, planejando e se organizando para isso. E não é caro. Isso é uma lenda. Você consegue, planejando, transformar sua casa num lugar muito bom de estar. Terezinha, muito obrigada pela companhia, você é sempre simpática. Hoje nós estamos aqui na Casa Nandos, no Shopping Cidade, no Itaigara. E Terezinha Palhares, proprietária da Casa Nandos, aguarda a sua visita aqui. Móveis maravilhosos para todos os gostos e para todos os bolsos. Muito bem, deixa eu te dar um recado. Olha, você curte MMA? Então não pode ficar de fora do evento mais esperado do ano, o Brasil MMA Fight, dia 17 de agosto, aqui em Salvador. E você vai poder assistir tudo pelo pay-per-view no site brasilmma.com.br. Garanta já o pay-per-view de R$ 14,99 por apenas R$ 9,99. Lutas eletrizantes, toda a emoção dos grandes eventos de artes marciais do mundo na sua tela. brasilmma.com.br. Nesta quarta-feira a gente está falando sobre hepatites virais aqui no nosso Band Mulher. Já estão chegando algumas perguntas que você pode enviar ainda para o nosso WhatsApp 71999719009. Doutor Raimundo Paraná, responde essa daqui, por favor. O doutor falou que às vezes a pessoa tem hepatite e não sabe que teve. Até quanto tempo depois é possível descobrir se a gente teve através de exames? Muito tempo depois. É muito importante que os exames sejam realizados. Todos os indivíduos acima de 50 anos devem testar para hepatite B e hepatite C. O teste é rápido, é simples, está disponível na rede pública. Esses indivíduos devem também avaliar se precisam vacinar ou não contra a hepatite B. E hoje a vacinação contra a hepatite B no Brasil é universal. Mas especialmente aqueles que já tiveram doença sexualmente transmissível, os que fizeram transfusão de sangue antes de 1994, os que tinham hábito de utilizar injeções, medicamentos lícitos, mas com seringa de vidro. Ou aqueles que compartilharam instrumentos perfurocortantes ou seringas ou agulhas no passado, esses indivíduos particularmente devem fazer a testagem. Entendi. Doutora Delvânia, onde é que as pessoas podem fazer esses exames através da rede pública aqui em Salvador? Hoje, a atenção primária, os postos, eles têm, boa parte deles já conta com a testagem que é rápida, né? Sim. A gente fala porque é muito fácil fazer, muito rápido o diagnóstico. E nós temos centros especializados também, testagem e aconselhamento, que a gente chama CTA, até um local onde trabalho. E seu Rômulo conhece bem a rede também. Nós informamos sempre que o município disponibiliza vários locais de atenção. Quando a gente fala em atenção primária, a gente está falando do nível mais básico, é o posto de saúde, o conhecido posto de saúde ou centro de saúde que disponibiliza. Muito bem. Bom, olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo. Aproveita para mandar a sua foto ou pergunta para o nosso WhatsApp. E o Band de Mulher volta já já. Não saia daí. Olha só, comprar, construir ou reformar um imóvel é o objetivo da maioria dos brasileiros. E o consórcio Ademilar é a melhor forma de conquistar esse sonho. Ainda mais se você contar com a experiência e a segurança da Ademilar, que foi a primeira empresa do Brasil a trabalhar com consórcio de imóveis. E até hoje é a única que atua com exclusividade no segmento. Uma verdadeira especialista. Milhares de pessoas em todo o país conquistaram a casa própria com a ajuda dos planos acessíveis e flexíveis da Ademilar. E não para por aí. Você também pode planejar um futuro tranquilo a partir da chamada aposentadoria imobiliária Ademilar. Com ela você aumenta o seu patrimônio, garante uma renda extra e vive muito mais sossegado. Invista com quem mais entende do assunto. Acesse ademilar.com.br, faça a simulação e comece agora mesmo a conquistar os seus objetivos. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Olha só, a gente hoje dá continuidade ao nosso quadro especial Bem Casado, sempre recebendo aqui no estúdio especialistas no assunto.
Você que está planejando um casamento ao ar livre, já pensou na infraestrutura da festa? Bom, estou aqui com a Patrícia Cerqueira, da VP2 Soluções, que oferece um serviço de qualidade. Tudo bem, Patrícia? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Pamela. Obrigada. Por que é importante prever a infraestrutura, né, a questão da cobertura num casamento ao ar livre? Então, a cobertura é extremamente importante porque a gente não pode, né, o noivo, a noiva, não pode deixar os convidados desabrigados em caso, né, de chuva. Sim. E a mercê do tempo mesmo. A gente não tem só semanas antes, né, que a gente tem condições de ter essa previsão e não é algo efetivo, né? É verdade. Pode acontecer uma chuva inesperada e comprometer todo o andamento do evento. Existe mesa de doces, de buffet que precisam estar protegidas e a gente oferece as estruturas para isso, né? Para que os convidados também que fazem parte desse evento sintam, né, o aconchego, a sensação de que realmente existe uma estrutura preparada para recebê-los. É verdade. Imagina, você planeja todo um casamento e no dia chove. A gente não tem como prever, então é melhor não correr o risco. Agora, Patrícia, como é que funciona? Quanto é que custa em média e como é que faz para a gente ter a noção da área, calcular a área necessária? Então, Pamela, isso é uma pergunta, né, de bastante noivinhas, deve ser dúvida, né, recorrente. O que acontece? A gente sempre indica que faça um cálculo da metragem total do evento e me informe qual a quantidade de convidados envolvidos naquele evento. Certo. A gente faz geralmente uma sugestão que no mínimo seja 30%, porque elas preferem, mas meu casamento, o conceito é o ar livre. Sim. Então, 30% é uma... 30% de toda a área, né? Toda a área, é uma estrutura. Aí você cobrindo 30%, você já está oferecendo, né, uma condição bacana de circulação de pessoas, além dos equipamentos, né, desses profissionais que estão por trás dessa logística toda desse casamento, terem condições de acomodar os móveis, os equipamentos de som, de luz, a pista de dança, a boate, o palco. Então é interessante realmente que pelo menos, no mínimo, 30% dessa área, desse espaço geral esteja coberto. E quanto custa em média? Em média, aqui em Salvador, de R$35 a R$50. Na linha verde, aí a gente vai ter uma variação de 50 a 70, mas o ponto principal de um orçamento é a questão da logística. O tempo que o espaço nos oferece para montagem, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, cada orçamento é individual. É bem particular. Isso. Vamos falar sobre pisos também? Como e quando eles devem ser utilizados? Então, Pamela, eu falo que sempre. O piso, ele eleva muito o nível da festa. É verdade. Ele ajuda na decoração, ele lhe permite, né, utilizar um espaço onde o terreno tem um desnível. Sim. Né? Então, assim, o piso, ele faz mais conforto, né? Perfeito, exatamente. É o que o noivo e a noiva devem imaginar. Gente, eu estou fazendo uma lista de convidados e eu tenho que oferecer, no mínimo, né, uma condição para que as pessoas cheguem na minha festa e se sintam confortáveis. Principalmente para as mulheres, né, que vão de salto alto também, exatamente. Faz toda a diferença. Agora, tem vários modelos disponíveis de várias possibilidades também de pisos, né? Nós hoje no mercado temos, assim, vários revestimentos. Então, a gente tem pisos em carpete, piso deck. São pisos de estruturas provisórias que ficam e não deixam nada a desejar. Ficam imperceptíveis, parece piso construído mesmo. Muito bem. Vamos falar agora sobre segurança, que é muito importante também, né? Para a gente entender quais são as medidas de segurança para quem trabalha nessa questão da infraestrutura. O primeiro ponto é a utilização dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Isso é fundamental. Por quê? No período da montagem, é como, né, eu havia falado, geralmente as casas de evento oferecem, geralmente são pousada, hotéis, e só temos um dia de montagem. Sim. Tanto a estrutura, aí vem a parte da decoração, então é um trabalho meio que sincronizado. Então, enquanto nossos funcionários estão ali trabalhando em altura, né, tem aquele trabalho manual também embaixo, então os funcionários e os colaboradores da empresa precisam entender que tem que se fazer o uso do EPI. É o capacete, a luva, sim, o protetor auricular em caso, né, de ruídos, cinto de segurança sempre clipado. Então, nós empresários, precisamos nos conscientizar e cada vez mais de cobrar o funcionário. Às vezes é chato. Sim. Eles, né, poxa, me prende, me trava. Eles, tem que ser chato, mas tem que usar. Tem que usar. Tem que usar. Exatamente. É uma ordem. Esse é um item
importante. De extrema importância, exatamente. Muito bem, Patrícia, para quem quiser conhecer mais o trabalho da VP2 Soluções, passa aí os contatos pra gente. Temos o Instagram, VP2_Soluções, e o telefone para obter orçamento é 98175-3870. 98175-3870. Muito bem. Obrigada. E o Instagram também você acha VP2_Soluções. Tá bom? Patrícia, muito obrigada pelas suas informações. Uma ótima tarde para você. Vamos voltar a falar sobre hepatites virais, o nosso assunto hoje aqui no Band Mulher. Seu Rômulo, quem quiser ser voluntário ou fazer uma doação para o Grupo Vontade de Viver, como é que funciona? Nos procure, né, no telefone 3321-7646, ou então no e-mail contato@vontadedeviver.org.br. Esse voluntário ele vai estar envolvido em todas as funções, também dando todo o suporte a quem participa do grupo, né? Nós treinamos, né, o voluntário, e estamos precisando bastante de voluntários. Essa participação é muito importante, né? A participação de voluntários é muito importante para o nosso trabalho. Sim. Né? Todas as informações aparecem aí na sua tela do Grupo Vontade de Viver. Também funciona no Multicentro de Saúde na Avenida Carlos Gomes, no 3º andar. E o telefone 3497-3494. Horário de funcionamento das 8h30 às 12h30. Isso no Multicentro, não é isso? Esse é o Multicentro que fica junto da gente. Certo. O nosso telefone é aquele que eu falei, 3321-7646. 3321-7646. 3321-7646. Vamos às nossas perguntas. Doutor Raimundo, boa tarde. Ter tosses constantes e cansaço pode ser causa da hepatite viral? Olha, raramente isso poderia estar associado a uma hepatite viral. Impossível não é, mas é muito raro. Deve buscar outra causa. Muito bem, tem outra pergunta aqui. Após a vacina, quantos meses depois para a pessoa fazer o teste se ficou curada? Olha, a vacina contra a hepatite B, ela deve ser tomada 1 mês, repetida 1 mês depois e depois de 5 meses. Sim. Completado essa fase... São 3 doses, né? 3 doses. A partir de 3 semanas pode fazer a testagem. Se aparece um anticorpo chamado anti-HBs forte, é porque o indivíduo está protegido contra a doença. Entendi. Doutora Delvoni, essa vacina está disponível também no sistema público, né? E a gente tem que chamar a atenção, porque nos últimos tempos as pessoas passaram a desacreditar um pouco das vacinas. É verdade. E há uma perda. O vírus B é também transmitido, sobretudo por via sexual. E a gente está vendo outras doenças, como a sífilis também, né, voltando, o HIV que continua, e ela também vem junto, pode vir junto com essas outras patologias. E tem vacina, você não precisa adoecer. A gente lembra assim que as pessoas entre os 50 anos, 60, 70, que têm vida sexual, quando pequenos, né, na fase da infância, não era oferecida a vacina. Então, provavelmente essas pessoas estão descobertas. Então, é preciso fazer esse alerta, procurar o posto e se vacinar. Porque, né, vivemos outra realidade. É verdade. Agora, no primeiro bloco, doutora Delvoni, a gente falou um pouco sobre essa questão dos instrumentos muito usados nos salões de beleza. Sim, já que a gente está aqui no Band Mulher, eu queria dar um enfoque mais, um destaque para essa questão, porque ainda continua sendo um canal de transmissão, o alicate, o palitinho que a gente usa do salão. É importante a gente levar o nosso, né? Isso, levar de uso pessoal, que esses outros que você falou, palitinhos, sejam descartáveis, ou realmente trabalhar com um local e que seja bem habilitado a promover a esterilização desse material. Sim. Nós temos alguns locais em que você realmente pode confiar, que tem a visita da vigilância e que todo o material procede dessa maneira. Mas o mais recomendado sempre é o de utilização pessoal. Todo cuidado é pouco, inclusive para quem gosta de fazer tatuagens, a gente precisa atentar, principalmente se esse material é um material descartável, né? Se ele passou por todo o processo de esterilização, que é super importante, se tem ali a observação da vigilância sanitária, todo cuidado é pouco, tá, gente? Agora, doutor Raimundo, tem uma informação que 70% dos casos da hepatite B é causado por meio da relação sexual sem proteção. Na verdade, então, assim, é um número muito grande, 70%, né?
Exatamente. É uma doença altamente adaptada à transmissão sexual, até mais adaptada do que o próprio HIV. O vírus, ele se concentra no sêmen, o vírus, ele pode penetrar na mucosa, portanto, pode estar no introito vaginal até 5 dias. Então, a possibilidade de transmissão sexual é muito grande quando um dos parceiros é portador e o outro não está protegido. Portanto, sexo, se não se conhece o parceiro, com barreira, com camisinha e todo mundo vacinado, aí essa preocupação desaparece. De fato, como a doutora Delvone falou aqui, a gente ainda existe uma resistência nessa questão das vacinas, né? As pessoas tomam aquelas que são obrigatórias ali na infância, na parte da adolescência, mas depois a gente vai abrindo mão um pouco dessa iniciativa que é tão importante, né? Muito importante. Você chamou a atenção de um ponto importante, porque há 35 anos, estudante de medicina, iniciando minha carreira, o que a gente via no Brasil era sarampo, catapora, era aquela varicela, eram doenças, difteria, que matavam a população, sobretudo a população mais carente. O Sistema Único de Saúde trouxe esse grande ganho que foi a vacinação, tirou essas doenças de circulação. Sim. Isso é preciso chamar a atenção. E as pessoas baixaram a guarda. Aliado a isso, nós temos a falta de informação, a falta de informação na escola e aos pais na escola. Sim. E temos agora um outro componente que para mim é criminoso, que são profissionais de saúde que estupidamente, contra todas as evidências científicas, alardeiam contra a vacinação. Esses indivíduos não merecem, eles não devem ser chamados de profissionais de saúde. Eles são pessoas inidôneas, porque quem faz isso, quem promove uma desqualificação da vacinação, não é uma pessoa digna de nenhuma credibilidade hoje. É importante chamar a atenção porque nesses modismos que têm aparecido hoje através da internet... Hoje em tempos também da internet, né? A informação passa muito rápido, às vezes informação sem nenhuma base, nada, né? Isso toma uma proporção e vira verdade. Falsas especialidades, falsos conceitos, falsas terapias. As pessoas estão se expondo e acreditando. E tem um tal de Dr. Google também que às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Terrível. Todo mundo vai direto para o Google, bota lá hepatites virais. Então vem todo tipo de informação e as pessoas inclusive substituem com essa consulta virtual por uma consulta mesmo com um profissional de saúde. Com certeza, né? Isso é um processo que a medicina tem que absorver, entender e enfrentar. Porque muitas pessoas estão adoecendo porque se descuidaram da informação, da qualidade da informação. Entendi. Doutora Delvone, lembrar que tem a vacina para a hepatite A. A hepatite A não cronifica, mas algumas vezes ela pode levar a quadros mais graves, né? E uma variação, né, de intensidade muito grande, mas podendo levar a casos graves que até suscita a necessidade do transplante. Ela não está disponível na rede pública de uma forma como a vacina para a hepatite B. Mas para muitas pessoas portadoras de doenças crônicas, com comorbidades, com outras doenças, existem os CRIs, as centrais de vacinação, a rede de imunobiológicos que você consegue no Couto Maia, no Hospital das Clínicas, próximo ali. Nós temos os CRIs e você pode vacinar contra a hepatite A. Então, também evitar uma outra hepatite importante. Entendi. Tem mais uma pergunta. Boa tarde. Queria saber, quem já tomou a vacina, qual o período de duração? Fica imune por quanto tempo? Precisa de reforço depois de alguns anos? Olha, no caso da hepatite B, se o indivíduo teve uma boa resposta à vacinação, e isso acontece em mais de 95% dos casos, ele não precisa mais de reforço. A não ser que seja um indivíduo que pertence a um grupo de risco. Por exemplo, ele está fazendo hemodiálise e esse grupo precisa fazer de um reforço. Reforços da vacina. Na hepatite A, que infelizmente no Brasil só está disponível no calendário infantil, mas se o indivíduo na idade adulta se vacinou e ele fez a chamada conversão, ele está protegido para a vida toda. Pode esquecer, não adoecerá mais dessa doença. Entendi. Seu Rômulo, eu queria te perguntar, mudou a qualidade de vida de um portador de hepatite, por exemplo, 17 anos atrás, quando começou o Grupo Vontade de Viver, para hoje, esse paciente hoje vive com mais qualidade? Vive muito mais, porque antigamente o tratamento era muito doloroso. Sim. E não era eficaz, né? Por exemplo, eu
fiz 5 tratamentos para me curar. Sim. 5. Tá? Na primeira vez, já tinha cirrose. Sim. Quando descobri, já tinha cirrose. Então, a chance de cura naquela época, para quem era cirrótico, era 18%. Muito baixo, né? Sim. Então, só com medicamentos mais modernos foi que eu consegui, né, me curar. E agora tem um outro que é melhor ainda, o efeito colaterais quase nenhum, tá? Em 3 meses, antigamente era 1 ano, no mínimo. A gente tinha muitos casos de 1 ano e meio, 72 semanas. E agora é curto, 3 meses. Mais eficaz, né? Bem mais eficaz e também efeito colaterais quase nenhum. Muito bem. Isso é uma informação super importante, né? Porque essa qualidade de vida é muito preciosa para um portador de hepatite, né? Houve uma mudança espetacular no tratamento da hepatite C nos últimos anos, nos últimos 6 anos. Nós saímos de um tratamento que tinha muitos efeitos adversos e que não poderia ser oferecido a todos, porque além de ser caro, ele às vezes adoecia mais o paciente, para um tratamento que é extremamente simples, via oral e que cura mais de 95% dos casos e o sucesso é mais do que absoluto. Entendi. Doutora Delvone, existe um tipo mais comum para as crianças? Vamos focar agora nesse atendimento mais infantil? Geralmente é a hepatite A. Como já tem a vacinação, que o Paraná comentou, a gente não vê tanto. Mas assim, as hepatites, como a gente fala, a maior parte é silenciosa. Uma criança que tem a pele amarelada, a urina escura amarelada, e aparece às vezes assim, um pouco, a gente diz assim, um pouco indisposta, molezinha, com esse quadro, geralmente a gente imagina a hepatite A. Embora outros vírus que a gente não falou aqui, eles possam mimetizar, simular um quadro de hepatite viral, né, que a gente tem visto muito, né, essas novidades de tantos vírus, da dengue. Vírus novos, relativamente novos, e podem simular, mas assim, com outros aspectos, às vezes, que a gente pode diferenciar da hepatite, mas fica em algo parecido. Mas criança com a pelezinha amarelada, então, geralmente a gente pensa na A. Embora com a vacinação isso vem sendo bem menos frequente. Muito bem, tem mais uma pergunta. A mãe pode passar hepatite para o filho no parto? Pode sim. Então, assim, mais uma vez aqui, importante falar, porque estamos falando para mulheres, no programa de mulher, na gestação, fazer a investigação é importante, porque você evita no parto a transmissão. Sim. Então, muito importante, é preconizado pelo Ministério da Saúde, é preconizado por protocolos mundiais que as gestantes façam a investigação das hepatites, porque no caso a B pode ser fazer a profilaxia da contaminação do seu bebê, e a C ela pode ser conduzida de forma oportuna, de evitar alguns contágios, e a mãe saber que tem C, não que ela vai transmitir através do parto, mas é importante o acompanhamento. Entendi. Bom, a gente está falando aqui sobre a evolução do tratamento, mas eu acho que tem uma coisa que não mudou. É a atenção ao estilo de vida dessa pessoa, né? Então, assim, o estilo de vida, como eu vivo, se eu consumo muito bebida alcoólica, se eu consumo... Qual é esse meu estilo de vida se eu não faço nenhum tipo de atividade? Isso interfere, doutor Raimundo? Interfere. Obviamente, a hepatite viral é uma doença causada por um vírus, mas existem as chamadas comorbidades. Sim. O que são as comorbidades? São outras situações clínicas que fazem uma doença piorar ou se tornar mais agressiva. E uma das comorbidades nas hepatites virais, para quem já tem uma hepatite B ou C, é o consumo alcoólico, que mesmo em pequena quantidade pode acelerar o desenvolvimento da doença, e a obesidade. Hoje a obesidade e a dislipidemia é a maior causa de doença de fígado no mundo ocidental. Mais do que as próprias hepatites na Europa e nos Estados Unidos. Dado importante. A obesidade causa uma doença chamada esteatohepatite não alcoólica. E se uma doença chamada esteatohepatite não alcoólica acomete um paciente que já tem uma hepatite viral, ela é sinérgica. As duas doenças, elas se encontram e vão mais rápido, evoluem mais rapidamente. Como como o seu Raimundo trouxe para a gente, por exemplo, para quem já tem cirrose, isso facilita também a questão da hepatite? Então, o paciente que é cirrótico de qualquer natureza e contrai uma hepatite viral, ele tende a ter uma doença mais grave. Entendi. Sempre 2 doenças no fígado é sempre pior do que uma doença só. Então, quando o indivíduo tem uma doença do fígado de qualquer natureza,
nós fazemos uma profilaxia redobrada para hepatite viral. Porque ele pode contrair hepatite viral sobre um fígado doente e aí desenvolve uma doença bastante grave. Entendi. Doutora Delvone, como é que está aqui os baianos, os soteropolitanos, a nível das hepatites? São mais pessoas, menos pessoas em relação ao ano passado? A gente tem esses números? De uma forma geral, nós temos redução na população como um todo do vírus C, do vírus B também por causa da vacinação. Só a gente trabalha em estratégia global, né? Consonância com vários outros países, é uma linguagem só. Tem minorias, grupos de risco, homem que faz sexo com homem, pessoas hoje encarceradas, presidiários e algumas populações, pessoas com doenças, o diabetes, a gente tem buscado muito na questão do diabetes, até como causa, que o vírus C poderia ter alguma influência até na determinação do diabetes. Então, estamos focando muito nesses grupos de risco, em busca, para que a gente possa, falou da cura do vírus C, então a meta é erradicar o vírus C, que o vírus C acabe. Já tem tratamento fantástico, a pessoa não sente nada, 3 meses, 2 meses até, ele fica bom. Então, assim, nós estamos muito numa temporada de busca da microeliminação nesses grupos. Então, de uma forma geral, ela caiu, mas a gente reforça o contexto. Sim, tem que cuidar sempre, populações. Né? E a gente aproveita esse mês de julho, então, para chamar atenção para as hepatites virais. Você que tem dúvida, se está aí com alguma questão, alguma dúvida, faça o exame, procure ajuda. E também, se quiser ser um voluntário, lembre do grupo Vontade de Viver, tá bom? Olha só, tem uma informação para dar. O jornalista Paulo Henrique Amorim morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 76 anos. Ele estava em casa, no Rio de Janeiro, quando sofreu um infarto fulminante. O carioca iniciou a carreira em 1961 no jornal A Noite. 11 anos depois, ganhou o prêmio ESSO de Informação Econômica pela reportagem A Renda dos Brasileiros na revista Veja. Paulo Henrique Amorim trabalhou em jornais, revistas, televisão e internet e publicou livros. Nos anos 90, foi apresentador do Jornal da Band e do programa político Fogo Cruzado. Recentemente, escrevia para diversos jornais e revistas do país e mantinha um blog Conversa Fiada. Paulo Henrique Amorim tinha 76 anos, deixa uma filha e a mulher, a jornalista Georgia Pinheiro, além de um legado para a comunicação brasileira. Realmente foi uma informação que pegou todos nós de surpresa na manhã desta quarta-feira, uma grande perda para a comunicação brasileira. 2019 não tá fácil não, hein? Muitas informações. Deixa eu ver quem assistiu o Band Mulher de hoje. Temos tempo? Vamos lá, o Ronivaldo de Feira de Santana, ligadinho com a gente. Muito obrigada. Sandro e Jéssica de Feira de Santana também, muito obrigada pela participação. A Vitória de Valença também esteve com a gente. Muito obrigada, Vitória. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Contem sempre com o Band Mulher. Uma ótima tarde para você. Amanhã estamos de volta para falar sobre hormônios para as mulheres, quando, como e por que usá-los. Eu te espero, hein? Até lá. Uma ótima tarde.